Jesus. Dando início a mais um estudo do Evangelho neste lar, nesta casa que nos acolhe e orienta, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, buscando a renovação dos nossos pensamentos, atitudes, sentimentos. Que o Senhor possa nos orientar, nos guiar nas nossas escolhas e reflexões. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a tua paz nos envolva, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos fazer um estudo fora da sequência do livro que a gente está seguindo, né? Que é o Religião dos Espíritos. Nós vamos abrir um parênteses para refletir sobre o estudo do Evangelho no lar. E todas as salinhas de evangelização hoje estão estudando esse tema. Caso alguém aqui tenha filhos lá, eles também vão aprender ou rever esse tema. Porque não é um tema novo, né, dentro da doutrina espírita. Todo mundo que começa, de certa forma, a se aproximar dos estudos, já ouviu falar no estudo do Evangelho no lar, ou mais conhecido como culto no lar, né, ou culto do Evangelho no lar, ou simplesmente Evangelho no lar. É uma reunião em que nós vamos estudar o Evangelho, refletir sobre os seus ensinamentos junto à família. É claro que tem modalidades. A família pode não ser totalmente espírita, então podem não participar e a pessoa fazer sozinha, individualmente. Pode também só um dos integrantes se interessar, quando no caso de adultos. Quando no caso de crianças, nós vamos incentivando os pequenos, né, a participar, fazendo um tipo de culto acessível ao entendimento deles, né, levando um desenho, uma história, uma adaptação, um livro mais de acordo para complementar, né? Então hoje nós vamos falar um pouco disso, ok? Para a gente iniciar, né, nós vamos fazer uma reflexão daquilo que eu acredito que todos nós queremos. Todo mundo conhece esse símbolo? A que ele se refere? Isso, a gente lembra da pombinha da paz, né? E ali eu escolhi essa figura que tem essas mãos assim, né? No sentido de que nós todos desejamos a paz, desejamos estar em paz. E principalmente a paz em nossa casa, em nosso lar. E será que essa paz depende dos outros? Depende de algo fora de nós? O que vocês acham? Essa paz que a gente quer nos relacionamentos, nas conversas, nas tarefas que a gente se envolve. A gente quer a paz e é uma paz que depende de quem? Depende de nós. Então, vamos pegar uma lição do livro Calma, que é de Emmanuel também, e psicografado pelo Chico. Peguei dois parágrafos dessa lição, que se chama Paz em Nós, tá bom? Então, ele começa dizendo ali, a paz em nós, tá dando para enxergar, gente? Tá? A paz em nós não resulta de circunstâncias externas. Então, todo mundo aqui acertou que não depende de algo de fora. E sim da nossa tranquilidade de consciência.
tranquilidade de consciência já é uma conquista, né? Como é que a gente tem a consciência tranquila? Quando a gente cumpriu o que era nosso dever. Então, ali, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E o dever cumprido é fruto da compreensão. Olha que coisa assim diferente. Para a gente conseguir estabelecer que a gente cumpriu o nosso dever, isso está consequência, né, é fruto da compreensão. Vamos ver por quê? Será que a gente consegue desconfiar? Porque eu, na hora que eu li, eu voltei esse parágrafo umas 10 vezes. Não estou entendendo. Como é que é fruto da compreensão? O que é compreensão, gente? Entendimento. E geralmente a gente usa a compreensão para o quê? Entender o quê? Isso. E geralmente, quando nós temos que acionar a compreensão, é porque algo muito diferente do que a gente esperava chegou até nós, não é? Então, seja uma atitude, uma palavra, né? Então, naquele momento eu estou cumprindo o meu dever, mas o outro está ofendendo, está agredindo, não está atento. E aí, como é que faz? Eu tenho que cumprir o dever, mas eu vou cumprir bem para ter a consciência tranquila se eu compreender o outro. Mas, normalmente, o que a gente faz? Ao invés de compreender, a gente julga. A gente começa a classificar se ele está certo, se ele está errado, que ele está mais irritado ou mais ofensivo. Então, nós temos muito mais facilidade de, ao invés de colocar a postura da compreensão, ir para o julgamento. Eu terminei de assistir uma série ontem, chama-se A Caminho do Céu. É uma série coreana. E A Caminho do Céu é o nome de uma empresa que cuidava dos falecidos, dos pertences daqueles, vocês já assistiram? Daqueles que partiram. E eu achei interessante porque eles tinham vamos dizer assim, um dos deveres de quem estava trabalhando nessa empresa, eram só 2, tá? Era não julgar, não fazer julgamento precipitado. E aí entra um terceiro elemento, né, nesse grupo para trabalhar, e que a primeira coisa que ele faz é isso. Também uma mãe dessa nem recebeu o filho, porque isso, porque aquilo. Também deixou o filho sem assistência, por isso que ele morreu, já julgando. Aí depois mostrava todo o processo de entender a história, o que de fato aconteceu, e não era nada daquilo. Então, quando a gente busca entender o outro lado, a gente vai para a compreensão. Aí fica mais leve cumprir o dever. Dentro de casa, junto dos filhos, do marido, da esposa. Na hora que a gente está ali cumprindo os nossos deveres, né, em família, e o outro não demonstra ali uma atitude cordial, uma atitude de colaboração. E aí o que a gente faz? A gente começa internamente a falar assim, também, começa a julgar, né? Mas nós esquecemos de ampliar. Às vezes o outro está cansado, às vezes o outro não teve um dia bom. Às vezes nós temos diferenças, não de agora, de outras vidas. A gente veio para acertar, mas a gente acha que a gente é o perfeito, que a gente é o que não erra e o outro é que sempre está errado. Então a gente precisa acionar a compreensão para a gente cumprir bem o dever. Aí ele continua, compreender significa na essência, ou seja, o mais primordial de compreensão significa desculpar as pessoas que nos cercam nas oposições que nos façam. E esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas. Ninguém está pedindo para ficar demente, com Alzheimer, nada disso. Mas o esquecer é não ficar sempre lembrando. Você fez isso semana passada, você deixou de fazer. Porque aí a gente está reacendendo os conflitos, né? Então, ali, desculpar faz parte do processo de compreender.
E para a gente não acumular, melhor desculpar rápido, né? Quanto mais rápido e segue em frente. Dentro do lar a gente faz isso quantas vezes na semana? Com as pessoas que a gente vive junto. E será quantas vezes elas fazem com a gente também? Né? Então ali, desculpar as pessoas que nos cercam nas oposições que nos façam. Porque, gente, ninguém é igual a ninguém. Então, pensamos diferente, né? Então, já é uma oposição. Você pensa de um jeito a respeito desse livro, eu penso de outro jeito. Aí, se a gente for conversar, vou brigar com ele, porque ele pensa diferente a respeito do livro? Parece interessante. Eu estava conversando com um colega de trabalho sobre isso. E aí, a gente estava falando que tinha muita dificuldade, principalmente com os parentes, né? Desde casa, mãe, pai. E aí, eu lembro que ele falou assim, às vezes é mais fácil, se a gente tiver compaixão. Se a gente parar para pensar, né, porque o pai ou a mãe, eles não têm a mente aberta, não conseguem raciocinar sobre certo assunto. Mas é porque eles vieram de uma época que a preocupação principal era sobreviver, né? Hoje a gente tem que se preocupar com regalias, né? Ter alguma coisa, possuir outra coisa. E aí ele me falou assim, não é verdade. Se a gente tiver um pouquinho de compaixão e olhar para a história dessa pessoa, a gente vai ver que aquela ofensa que ela está dando para a gente, às vezes é o que ela está conseguindo produzir de melhor. Né? Aí isso me ajudou com um tapa de luva na cara, mas ajudou. E é até onde o outro consegue entender também, né, gente? Porque a gente exigir do outro uma compreensão perfeita, maior, do que a gente pode oferecer, a gente não pode fazer isso. Tem os chamado conflito de gerações, né? Porque os pais estão numa geração diferente da dos filhos, a avós, sempre vai existir, porque o mundo vai evoluindo. Mas nunca imaginar que eles não tenham algo que a gente não tem, né? Às vezes, a experiência de vida, igual a preocupação com a sobrevivência, hoje, a maior dificuldade, às vezes, é de encontrar os jovens se empenhando em trabalhar e estudar, por exemplo. Eles não querem nem estudar direito, porque é muito difícil, porque tem que ficar horas ali estudando, porque tem que abrir mão de algum prazer, mas também não quer trabalhar, porque é mais fácil vir o sustento do outro. Então, a geração conhecida aí por nem trabalha, nem estuda. Mas a gente, quando vai ver, qual que é a experiência desses pais, às vezes, deles? É de quem trabalhou, é diferente. Então, a gente precisa dosar esse equilíbrio, né? De não achar que os pais não têm algo a ensinar. Porque mesmo a sobrevivência está faltando para esse grupo, né? Quer dizer, lutar para sobreviver, não só para usar o que já existe para usufruir, né? Para regalias. Então, esquecer as ocorrências adversas é no sentido de não dar valor, não ficar reacendendo as lembranças, né? Daquilo que ocorreu, a fim de que mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Qual que é a tarefa da gente no nosso lar? Independente do que a gente é, se a gente é pai, mãe, marido, mulher, ou só filho, filha, qual que é a nossa tarefa principal ali? Para que a gente veio no lar? Nossa, gente, a gente estava precisando mesmo de estudo, né? Qual que é a tarefa principal nossa dentro do lar? Convivência, colaboração. Sim, mas esse grupo está ali para quê? Caminhar junto, melhorar. A gente não sabe quem são, o que fizemos um ao outro. Às vezes tem ali inimigos juntos, às vezes tem parceiros que deram certo, vêm na qualidade de irmãos ou de marido e esposa. Não importa, importa que esse grupo veio para avançar e um ajudar o outro, porque senão não precisava de família, né? Se não for para cooperar um com o outro, né? Amar e conviver, porque quando nós estamos assim, imbuídos nesse sentimento de amor, fulano é difícil, o sentimento do amor ele supera tudo. Quando a gente fica se afrontar, é assim, eu também sou, eu tenho uma dificuldade de entender, então um fica julgando o outro. Aí o lar acaba virando um ninho de cobra. Quando a gente começa no mesmo lado, começa a mudar o pensamento, parece que tudo mudou. Não, para a pessoa que mudou. Não está mudando. E para a gente chegar nesse amor, tem um caminho, né?
Porque a gente ama quando o outro faz tudo o que a gente gosta, não é? Ah, é fácil amar desse jeito. A hora que o outro se mostra adversário em algumas ideias ou algumas ações, aí a gente começa a falar assim, será que eu amo mesmo? Então, para amar tem que ser igual a mim? Então, é melhor amar só a gente, né? Então, quando o Valdemir fala amar e conviver, eu faria assim, conviver, compreender, para chegar nesse amor, que é isso que o Emmanuel vem falar. Trabalhar a compreensão para ir desculpando, para ir relevando, para ir reacertando, né? É uma conquista, essa paz no lar. Patrícia, até no meio racional, né, matemático, a união, o que é? É justamente juntar aquilo que é comum e aquilo que seria também adverso, né? Então, Agora a metáfora tem união, né? Sim. Então, sempre vai ter os elementos que são muito diferentes, mas mesmo assim fazem parte da equação, né? Então, a gente precisa ajudar um ao outro a resolver aquele problema, que também é nosso, né? Quando a gente lê a obra de André Luiz e outras, claro, mas a gente vê as mães no plano espiritual se desdobrando para poder resgatar os filhos que ficaram em planos inferiores, mas também tem filhos que estão ali preocupados em ajudar irmãos ou pais. Então, gente, esse grupo está aqui numa experimentação dentro do lar. Vamos aproveitar ao máximo, porque daqui a pouco a gente está do outro lado e o que a gente não fez, a gente vai querer fazer. E aí? Passou a oportunidade. Ah, a gente pode continuar ajudando do outro lado? Sim, mas é aqui que é o que Emmanuel fala, é o cadinho renovador, né? Cadinho é aquele recipiente onde eles colocam ali o ferro fundido, quase em chamas, assim, aquele ferro vermelho. Tá ali moldando o ferro. Que a gente olha uma coisa de ferro e fala assim, nossa, que coisa rígida, né? Concreta, dura, mas ele também é moldável. Então, dentro do nosso lar, todos nós somos moldáveis. Às vezes é assim, a gente quer moldar o outro, não aquecendo, mas a gente quer moldar impondo, né, a nossa vontade e forma de ver. Aí fica mais difícil de cumprir os deveres. Falou lá que só voltando aqui um pouquinho, no início, né, que a paz em nós resulta de cumprir o dever, não é? E aí eu me perguntei, e o que é o dever? Peguei essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 17, item 7. Chama O Dever. Depois vocês podem ir lá, ler ela completamente. Mas essa é a primeira frase. As duas primeiras frases. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é lei da vida. Olha que interessante. Vamos entender um pouquinho mais? O que é obrigação moral? Obrigação todo mundo sabe o que é? O que é obrigação? É o dever, né? Aquela incumbência que você tem a fazer, né? E moral, o que é? Moral tem a ver com o código de ética, a maneira como a gente vai proceder na sociedade e com as pessoas. Então, a moral, geralmente, ela assim, quando Jesus fala, né, amai o vosso próximo, perdoai o vosso inimigo, ele tá colocando para nós um código de ética que a gente vai conseguir conviver com as pessoas. Tá. Só para a gente não ir para a ética, que é mais avançada um pouco, a gente vai pegar só a moral mesmo. O que é moral? Livro dos Espíritos 629. Nós vamos na pergunta e depois a gente volta na frase. Que definição se pode dar da moral? Kardec perguntou isso. O que os Espíritos responderam? Agora lascou, né? Porque eu já perguntei antes o que é moral, aí
Agora, o que os Espíritos responderam é demais, né? Vocês saberem o que os Espíritos responderam? Então, o que é moral, né? Qual que é a definição que se pode dar? Olha o que os Espíritos, os mentores responderam. A moral é a regra de bem proceder. Ficou dúvida? O que é proceder bem? É distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei de Deus. Até aqui eu acho que está teórico, vamos supor que a pessoa não sabe qual é a lei de Deus. Mas vamos seguir. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Então a lei de Deus é quando a gente faz o bem voltado para todos, não só para mim. Por quê? A gente já estudou isso aqui, né? O bem, o progresso, a felicidade, para mim, chama o quê? Mal. O bem, o progresso, a felicidade para todos, chama o quê? Bem. Então, distinguir o bem do mal é isso. Toda vez que ainda eu deseje ou faça coisas boas, que seja só a meu benefício, e o resto eu não me preocupo, eu estou na postura do mal. Olha para você ver. Mal nem sempre é fazer maldade. Às vezes o bem que eu faço voltado só para mim já é o mal, porque tem aí a raiz do egoísmo. E quando a gente faz voltado para todos, aí já é o bem. Então nós vamos voltar lá. Oi. Moral é ensinado, né? Porque se, por exemplo, uma criança não aprende isso na primeira infância, depois na segunda infância, depois de 7 anos, ela pode vir a cometer algum tipo de ato. É imoral? É, saber o que é certo, o que é errado, tá aproximando do que é bom, do que é ruim. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes gera um desconforto na gente e a gente ignora esse desconforto. Só pegando um exemplo bem mais drástico. Uma criança, quando ela está sendo abusada, ela sente. Ela pode não saber que aquilo é abuso, conhecer a definição, mas o corpo registra. Porque vem um mal-estar, uma dúvida, uma angústia. Se é colocado para ela a informação, olha, não pode, né, te acariciar desse jeito, pessoa estranha desse jeito, nem ninguém, aí ela vai ter a informação do mal. Né? Então, os pais, em relação à educação dos filhos, têm essa função de informar o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é ruim, né? Para que haja mais segurança para essa criança na caminhada. Mas mesmo assim, a gente, enquanto ser, a gente registra na gente o que é bom, o que está fazendo bem e o que não está. Mesmo, entre aspas, o outro falando que é bom. Só fechando aí parênteses. Voltando. Então, nós já descobrimos que a moral é quando a gente faz o bem, né? Para todos. Então, o dever é a obrigação moral. Primeiro, para quem? Para comigo. Vamos supor, eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que me instruir. Eu tenho que me organizar na minha vida. Preciso cumprir os meus deveres de trabalho. Isso tudo é obrigação moral, primeiro comigo. Corrigir as minhas tendências negativas. Ontem eu tive que me corrigir toda hora na minha preguiça. Que tudo que eu ia fazer, que eu sabia que ia me dar um pouco mais de trabalho, vou fazer amanhã. Não, fazer hoje. Aí vai. Então, a gente precisa cumprir com o nosso dever moral, primeiro com a gente. Quem vai fazer por você o que é você mesmo? Só eu. Muita gente não tem esse problema, mas tem que pintar cabelo, né? Eu estava com muita preguiça. Mas então a gente precisa ir lidando com o que é nosso dever primeiro com a gente. Disciplina, primeiro com a gente. Horário, né? Fazer as entregas que a gente tem que fazer. Quaisquer que sejam, se eu sou estudante, se eu sou trabalhador profissional,
Se eu sou dona de casa, se eu sou dono de casa, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou filho, tem ali, para comigo mesmo. E a gente vai, como a Micheline lembrou, desde criancinha, aprendendo a fazer pequenos deveres para quando a gente se tornar adulto, tirar de letra. O dever é lei da vida. Então, depois de aprender de cumprir o dever para comigo, por exemplo, semana passada a gente estava falando aqui embaixo sobre o tema espírito. Nós somos espíritos? Somos, só que a gente tem uma diferença dos desencarnados, que a gente está no corpo. Todo dia a gente vai no banheiro, faz a higiene, cuida do corpo, não é? Será que cuidamos do espírito? Cuidar do espírito é obrigação moral. Cuidar do corpo? Também. Então, se eu olho para mim no espelho e preocupo só com a minha imagem física, será que meus pensamentos estão limpos? Será que eu me preparei para começar esse dia, fiz uma prece, por exemplo? Li uma obra, uma mensagem rápida? Ou formulei bons pensamentos? De otimismo, que a gente já começa o dia falando assim, hoje o dia não vai ser bom. Ai, tem coisa para fazer isso. Não é? Então, a gente está deixando de cultivar esse dever moral, o que é bom, o que é bem para mim, no sentido de não prejudicar os outros, mas comigo primeiro. Então, se a gente quer que o outro tenha uma reação amigável, eu tenho uma postura amigável? Então, a gente sempre se perguntar também do seu dever, para que a gente não cobre do outro que nem nós conseguimos fazer. Não é assim? Então, a compreensão, como a gente falou antes, ela é fruto também de tolerar. Porque desculpar, a gente fala assim, não consegui desculpar ainda. Mas tolera. Começa do princípio. Tolerai-vos uns aos outros, né? Vamos seguir. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o culto cristão no lar. Porque quando a gente fala dessa questão de cumprir os deveres, de cuidarmos dessa obrigação moral, de proceder bem para com todos, não só para com a gente mesmo, mas quando a gente procede bem para com todos, a gente vai ver que nós precisamos começar a cultivar isso no lar. Começar no lar, não é restringir ao lar. Porque é do lar que a gente sai para os outros ambientes, né? Comunidade, dos vizinhos, a escola, o trabalho. Tudo isso está fora do lar. Mas é a pessoa que é cultivada dentro do lar que vai para esses outros ambientes. E qual é a qualidade que a gente está cultivando? Das pessoas, da gente mesmo, das relações. Se a gente cultiva dentro do lar o egoísmo, a falta de colaboração, seremos pessoas colaborativas lá fora? Então, a gente precisa avaliar isso. Então, não é uma invenção do Espiritismo, certo? O culto cristão foi inventado por Jesus. E não sei se vocês conhecem, Jesus estava na casa de Pedro. Essa história está narrada em Jesus no Lar. Esse livrinho aqui, ó, que se vocês têm o culto no lar, por exemplo, pode até ler na sequência, eu abri. São histórias, né, ligadas à vivência de Jesus com seus discípulos, complementa para a gente muita coisa. E quando a gente tem, por exemplo, criança, pode adaptar, né, utilizar também para poder contar a história, conversar a respeito. Então, o primeiro capítulo é o culto cristão no lar. Jesus estava na casa de Pedro e ele começou a observar as pessoas que estavam lá. E o que ele prestou atenção? Nas conversações. Como eles estavam ali dialogando. E o que Jesus percebeu? Que as conversações estavam produtivas? Estavam amigáveis? Não, ninguém estava falando de ninguém? Jesus percebeu que as conversas estavam improdutivas. Ou seja, todo mundo já conversou à toa, não já?
Então, às vezes a gente está debatendo uma coisa com o outro que nem tem importância. E perdemos ali minutos preciosos, ao invés de cultivar conversações felizes. Então, Jesus primeiro percebeu isso. Nada diferente dos nossos lares, né? O lar de Pedro estava assim. E o lar de Pedro também agregava outras pessoas que iam atrás para escutar Jesus, né? Então, Jesus observou isso, falou com Pedro: Pedro, vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho, né? Aí ele chama Pedro e pergunta para o Pedro: Simão, ele chamava Simão Pedro, né? Simão, o que faz o pescador quando ele se dirige ao mercado com os produtos da pesca? Uai, mestre, a gente leva os melhores peixes, porque ninguém quer comprar os restinhos de pesca, né? E o que acontece com o oleiro, aquele que trabalha com argila, né? Como que ele faz para ele atender a sua tarefa de forma bem feita? Aí Simão pensa, fala assim: ele vai modelando o barro, né? Imprimindo ali a forma que ele deseja. Ok. E o carpinteiro? Como que ele vai produzir as obras? Aí Pedro responde, né? Ele vai lavrar a madeira, vai usar enxó, o serrote, o martelo, o formão, até que ele vai aperfeiçoando a peça bruta e produz os móveis, aquilo que ele quer produzir. Muito bem. Então, assim também é o lar diante do mundo. Aí Jesus fala: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Olha que interessante. Primeira escola a gente já sabia, né? E o primeiro templo a gente sabia? O que é templo? Um lugar de cultuar, de orar, né? E templo lembra divindade, conexão com a divindade. Será que dentro do nosso lar a gente está reservando momentos que a gente vai se conectar com Deus, em que a gente vai cultivar a oração, em que diante dos problemas nós mesmos silenciamos e já pedimos em oração um amparo? Porque isso é aprendido ali, deveria ser aprendido ali. Por isso Jesus fala que é ali no berço doméstico que vai ter a primeira escola de tudo. O que é certo, o que é errado. Vamos aprender a colaborar, vamos cuidar da sua roupinha, vai crescendo, vão cuidar das suas obrigações, até a pessoa se tornar adulto. E o templo, né? Os pais aí ensinarem os filhos a orar. A gente conseguir fazer o culto do Evangelho no lar. Nós estamos também fazendo da nossa casa um templo, né? Então Jesus fala disso. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, olha só, amanhã esse filho ou filha que está dentro do meu lar, se ele recebe bem as instruções, tanto do ponto de vista moral quanto intelectual, como ele vai ser lá? O que eu estou exportando? Esse filho vai ser algo que vai atuar no campo externo, no mundo. Que tipo de caráter ele vai ter? Como ele vai ser? Depende daquilo que nós fizemos lá dentro. Nós também, à medida que a gente vai dentro de casa, estudando o Evangelho, vai norteando para a gente boas atitudes, reflexões, nós nos tornamos pessoas melhores lá fora? E lá dentro também? Às vezes, é claro, muita gente vai perceber que às vezes lá fora é mais fácil do que lá dentro do lar. Porque no lar a gente é testado minuto a minuto, gente. Lá fora vai dando alguns espaços. E nós voltamos para o nosso lar, é ali o cadinho renovador, né? Então nós vamos voltar toda vez para o lar. Enquanto a gente estiver vinculado ao lar, nós vamos voltar ali para ele.
e vamos dar sequência. Às vezes saiu de manhã e não estava bem com o outro, mas volta mais tarde e vai precisar conviver. Então, será que o estudo do Evangelho pode nos dar ferramentas, recursos para melhorar a convivência? Será que enquanto eu estive fora, eu lembrei de fazer uma oração, envolver o meu lar? Envolver, pedir luz? Porque às vezes a gente sai de casa e esquece. A gente fecha a porta, né, da nossa casa, porque a gente tem medo de quê? De invadirem lá, de roubar. Mas a gente não fecha a porta do ponto de vista espiritual, de proteção, de pedir a proteção espiritual, né? De envolver o nosso lar, pedir luz. Todos os cantinhos, aí teve discussão no lar, tudo aquilo ali fica impregnado, né? Discussão, ofensa, angústia, ansiedade, fica tudo ali, as energias psíquicas. Aí se a gente lembra de fazer uma oração, a gente está limpando, ajudando a limpar. E os desencarnados que nos acompanham? Estão ali junto com a gente no lar também. Se a gente começa a vigiar melhor, alguns não vão nem penetrar no nosso lar, porque vai ter um sistema ali de vigilância. Penetra no lar aquilo que tem sintonia com a minha postura moral. Não penetra no lar aquilo que está distante dessa sintonia. Então, também podemos melhorar. A casa do homem é essa exportadora. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Quem liga a televisão ou fica vendo noticiários, vai ver que tem sempre 90% notícias ruins. Guerras, conflitos, desentendimentos, né? Crimes. Mas também tem algo bom, né? Então a gente precisa olhar o que a gente deixa penetrar no nosso lar. Viver em paz entre as quatro paredes. Essas nações em guerra, esses conflitos e desentendimentos, tudo começa no lar. A gente até viu uma lição aqui do Religião dos Espíritos, há um tempo atrás, do Emmanuel mostrando 10 flagelos que acometem a humanidade no tempo antigo. E um deles, né, dos flagelos, eram as guerras, e elas existem até hoje. Mas ele mostra que a guerra começa lá no lar, na postura da gente não perdoar, na postura da gente enrijecer, das brigas, né? Então, é lá dentro do lar que a gente vai começar a equilibrar. Isso Jesus falando para Pedro. Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai, o Eterno Pai, que nos parece distante? No caso, os judeus cultuavam muito esse Deus, né? O Senhor. Eles tinham toda uma reverência. Esse Eterno, esse Criador, esse Senhor, esse Pai, Jesus que trouxe como Pai. Mas Deus pode ficar muito distante, né, da nossa intimidade se nós não conseguimos conviver com o próximo. E ali Jesus fala, habituamos a amar o irmão mais próximo. Hábito é algo que a gente vai repetindo. Só se constrói um hábito depois de repetir várias vezes. Então, o amor, né, para a gente alcançar, são pequenas atitudes que a gente vai habituando a fazer em prol do bem-estar do outro. Então, Jesus lança essa reflexão, olha em torno na casa de Pedro, relanceou o olhar pela sala modesta. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. Então, Jesus estava percebendo que aquele ambiente precisava de clarear, de uma luz. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento? Ou seja, Jesus estava dando aí o norte para fazer o quê? O culto no lar.
Então, Jesus convidando os familiares do apóstolo à palestra. Palestra é uma conversa edificante e meditação elevada. Desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, Jesus faz esse convite, né? Convite. Então, a gente vai fazer o nosso culto em casa, é convite aos familiares. Não é sob a chibata, não. Então, convite que Jesus faz para uma conversa edificante. Aí ele traz essa mensagem também em Mateus 18, 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por que eu trouxe essa passagem? Porque muitas pessoas podem se reconhecer assim, nossa, na minha casa não tem essa sintonia, as pessoas não vão querer. Eu posso até convidar, mas elas não vão querer participar. Então, façamos individualmente. Quando Jesus fala 2 ou 3, é porque eu nunca estou sozinho. Sempre tem o meu amigo espiritual, pelo menos. Então, já tem 2. Então, vamos começar a fazer. No livro Os Mensageiros, eu queria trazer um pouquinho para vocês. Tem 3 capítulos nesse livro que vai tratar a respeito de um culto doméstico. Antes de falar do culto propriamente dito, era na casa de Isabel e Isidoro. Isidoro já era desencarnado, mas ele ainda era vinculado à família porque eles desenvolviam uma tarefa ali espiritual. Então, ele ainda era vinculado àquele lar com essa tarefa moral. Então, o André Luiz, nos capítulos 34, 35 e 36, fala para a gente que ele foi convidado junto com o outro colega dele, por Aniceto, para conhecer uma oficina de nosso lar, aqui na Terra. Nosso lar é a colônia. E quando eles estavam vindo para a Terra, André Luiz e o amigo, que estava na excursão, eles passaram por um processo de ampliar a capacidade visual, espiritualmente falando. Então, André Luiz chegou aqui na Terra e começou a ver as ruas, como ele falou ali, ó, identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior. Ele começou a observar isso na rua, seguindo os passos de transeuntes vários ou colados a eles em um abraço singular. Então, olhando nas ruas assim, a gente não vê nada disso, né, gente? Porque se a gente visse, acho que a gente corria para dentro de casa, né? Então, André Luiz ficou assustado, porque até então ele nunca tinha percebido. Aí o Aniceto falou assim, nós ampliamos a capacidade de vocês para vocês perceberem mais. E ele continua dizendo, o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas. Olha para vocês verem. O número de desencarnados era maior até do que os encarnados, em contínuo vai e vem. Só que não eram só desencarnados, eram desencarnados ainda vinculados a interesses inferiores. Então, vocês vão imaginar a pressão que nós recebemos, mental, porque eles estavam acompanhando os encarnados, ou muito colados a eles, se a sintonia batia, né? Mas, de qualquer forma, estavam ali para influenciar. Então, quando a gente se dirige à rua, nós precisamos também nos conectar internamente para a gente ir melhor para a rua, para a nossa companhia ser diferente. Então, André Luiz prestou atenção nisso. No Livro dos Espíritos 87, eu coloquei ali para lembrar, fala que os espíritos ocupam todos os lugares no espaço. Então, não tem um lugar onde ficam os desencarnados, não. Eles estão também aqui conosco. Aí André Luiz começa a perceber que naquela rua tinha uma casa que saía uma luminosidade dela. E a excursão parou ali. E o Aniceto falou assim, nós vamos aqui nessa casa. André Luiz coloca assim, aquela residência de aspecto tão humilde
que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Olha para vocês verem. Ele estava desconfortável, angustiado com aquilo que ele viu, das entidades na rua, né, inferiores. Aí quando ele chega naquele lar, está iluminado, ele já sentiu uma outra vibração, uma carícia, ele fala ali, ó, uma impressão de uma carícia de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante, que é nosso lar. Será que o nosso lar é assim? Nós estamos cultivando, né, bons valores lá dentro, a ponto dessa casinha, por mais humilde que seja onde a gente mora, também refletir esses clarões? Pontinho para a gente pensar. A luz fica piscando, né? De vez em quando clareia, de vez em quando apaga. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples. E estupefato, surpreso, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Olha que bacana! Eles estavam chegando, né, numa excursão para aprendizado, e outros companheiros espirituais, né, trabalhadores, estavam ali já naquele lar, chegados da janela, já alegres, né? A fraternidade ali. Aí o Aniceto explica, os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Olha para vocês verem. André Luiz viu os espíritos de ordem inferior, né? Nas ruas, no vai e vem, com os encarnados. Mas tem os espíritos de luz também trabalhando? Tem! E eles precisam de algum pouso? Aquela casinha ali era a tenda onde abrigava trabalhadores, numa pausa, numa reflexão, para conversar sobre a tarefa que eles iam fazer. Então, o nosso lar pode também ser um ponto de apoio para a espiritualidade amiga. Depende do que a gente está cultivando. E vocês já observaram que tem lugares que a gente entra, a gente sente um mal-estar, um ambiente pesado? Às vezes ninguém contou nada para a gente. E já tem outros lugares que a gente sente, já tem uma leveza. Isso faz parte do ambiente espiritual. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Era Isidoro, tá? Que desencarnado, abriu a porta. Gente, vocês já viram espírito precisar que abre a porta para ele passar? Já? Já ouviram falar isso? O que acontece? O obstáculo material é obstáculo para o desencarnado? Não é. Aí André Luiz estranhou isso. Falei assim, uai, ele abriu a porta para a gente? Por que ele não atravessou a porta? A gente faz isso, né? Aí, este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena, que ele, desencarnado, já tinha retornado ao lar dele, e ele não precisou que ninguém abrisse a porta para ele, ele entrou. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Então, só entrava quem era autorizado. Porque tinha um sistema de vigilância e proteção. E aquela casa cultivava o estudo do Evangelho. Notei, porém, aí ele observou lá as pessoas que estavam dentro do lar. Uma jovem de 16 anos que costurava, um menino por volta de 12 anos que estava lá nas tarefas escolares, 3 crianças de 5, 9 e acho que de 11 anos, por volta disso, brincando ali. Ele observou a mãe tricotando. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante. Ela estava fazendo tricô, gente. Podia estar fazendo comida, né? Podia estar limpando a casa, não é? Já pensou do nosso tórax, da fronte, das mãos, tudo sair luz? Significa que eu estou cultivando
o bem dentro de mim. É do olhar, né? A gente olha bravo, né? Mas o olhar bravo às vezes é necessário, né? Para poder pôr limite, né? Mas é no sentido assim, da gente estar atento. O que a gente está cultivando e está saindo o que de mim? Luz ou sombra? Temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Isso antes de começar o culto. Aquele lar já tinha essa emanação. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos ali se reunia. Também congregava ali os trabalhadores, que também eram trabalhadores voltados ao bem, e a luz ia só aumentando, né, gente? Então, vamos cultivar essa luz dentro da nossa casa, fazendo bem, escolhendo as palavras que a gente usa, né? Evitando o negativismo, mas cultivando bons pensamentos, cultivando o otimismo, trabalho no bem. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na do heroísmo e fé, num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Lá no plano espiritual, Isidoro e Isabel combinaram, nós vamos nascer juntos, fazer um trabalho lá, vamos constituir um lar, educar essas crianças, né? Então essas filhas, eram 4 filhas e um menino. As 4 meninas, a jovem de 16 e as outras 3 crianças menores, tinham sintonia com o casal. Também eram trabalhadoras lá no nosso lar antes de reencarnar. Mas o menino não. Ele veio de uma região mais difícil do plano espiritual. Então ele vinha com desafios para ser educado ali. E na hora do culto acontecem situações em que a dona Isabel precisa ter calma, porém firmeza, para educar essa criança. Aí como que é então, gente, que a gente faz o estudo do Evangelho no lar? Quem tem o culto no lar aqui? Levanta a mão. Quem gostaria de abrir o culto no lar? Levanta a mão. Ótimo. Então vamos ver aqui o que a gente precisa. Aqui tem uma reunião, né? Primeira coisa a gente já falou, né? Precisa de ter todo mundo? Pode ter só a gente. No sentido dos encarnados. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha do tricô, convidou os filhinhos para o culto doméstico. De novo a palavra, convidou. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno não como quem se alegra, mas como quem obedece. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotação e recortes de jornal. Então, primeira coisa, convite. Dê o horário. O que a gente tem que fazer primeiro? Escolher na semana um dia e um horário em que seja possível. Se for só a gente, ok. Mas se tiver outros, para esses participantes estarem juntos, né? Então, na hora que foi dando, na hora do culto, a Isabel já largou a agulha. É assim, né, gente? Deixemos a tarefa, pausa, vamos para o Evangelho. Porque se a gente for terminar tudo, passa o horário, não é? No começo, tem gente que recebe até visita na hora que marcou o culto. Isso tudo é influência dos espíritos, para dificultar, né? Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Olha para vocês verem, antes de começar o culto, os amigos espirituais já estão lá. Então a gente faz a reunião, acho que é só a gente, não. Tem um grupo ali às vezes com a gente. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. Aí ele observou, na hora que a Isabel começou o culto, ela pediu a filha de 9 anos para fazer a oração. A filha fez.
Depois que ela fez a oração, ela pegou um trecho do Evangelho e leu uma passagenzinha falando do grãozinho de mostarda, que o reino do céu é parecido com o grão de mostarda, né? Que pode dar muitos frutos. Na hora que ela ia comentar, aí a filha mais velha estava com recortes de jornal e um livro. Ela leu um livro sobre a irreflexão, uma lição, e os recortes de jornal estavam dando notícia de um suicídio de uma jovem, por paixão. Existe isso? Existe. Então, a dona Isabel foi fazer o comentário tanto da passagem quanto da notícia e da página. E na hora que ela ia começar a comentar, André Luiz fala: observei então um fenômeno curioso, um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, ou seja, mais elevado, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra, a mão direita, sobre a fonte da viúva viva, da generosa viúva. E ali ele foi fazer o quê? Ele inspirou as palavras dela. Os desencarnados estavam acompanhando. Aqueles que podiam ouvir a Isabel, ouviram a fala dela. Aqueles que podiam captar o pensamento, escutaram o pensamento do mentor. Então, gente, isso aqui é o roteiro básico. A gente está trazendo a história e vamos falar o roteirinho básico. Escolher o dia e a hora, já falamos. Preparar um local, onde é que eu vou sentar, vai ter uma mesa, vou pegar qual livro. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que nós recomendamos, né? Pode agregar outros? Pode, mas ele é o básico, que é o Evangelho, à luz do Espiritismo. Pode ler o Novo Testamento? Pode. O Evangelho segundo o Espiritismo vai vir uma passagem e um desdobramento com um comentário da espiritualidade superior. Não é outro evangelho, não, gente. Porque muitas vezes a gente vê em outras religiões falando assim, os espíritas têm outro evangelho. Não é outro evangelho. O evangelho é o mesmo. O livro Evangelho segundo o Espiritismo é porque tem comentários em torno das passagens. Preparamos o local. Podemos providenciar uma água para fluidificar. Se não providenciarmos, a água será fluidificada também, no nosso filtro, tá? Desde que a gente peça. Prece inicial, leitura do Evangelho ou de uma obra subsidiária e vamos adaptar em caso de crianças e adolescentes que estiverem presentes, né? Lá em casa, quando meu filho estava por volta de 4 anos de idade, a dona Marli aqui falou assim, você já começou o culto com ele? Eu falei, não, vai começar, leva um desenho para ele colorir, e ele ainda não tinha idade para começar a frequentar a evangelização. Aí a gente conversava, contava uma historinha, ele adorava nessa época desenhar, colorir, então ficava lúdico também. Ensinava alguma musiquinha para ele. Isso tudo tem muito recurso na internet para a gente procurar, viu, gente? Para adaptar. No caso de adolescente, né? Agora ele já está mais velho, então a gente está lendo um romance espírita. Cada reunião a gente lê um trecho dos capítulos, ele lê, a gente comenta algo. E também um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Patrícia, uma sugestão também para adolescente, a Comunhão Espírita de Brasília, eles gravam um programa, gravaram até o na banca da pandemia, chama Espiritismo. É justamente para adolescente. Tem aula de 10 minutos, Ah lá, ele falando. É que às vezes, sabe, a gente tem que trabalhar no culto, que a gente não quer fazer, mas a gente vai fazer, vamos aproveitar esse momento, vamos cultivar esses valores. Patrícia, hoje também a questão de você colocar uma música, igual a gente pode colocar lá no YouTube, né? Se a gente está fazendo sim. na sala, então tem a imagem, tem a música, além de acalmar o ambiente, né? Isso ajuda na concentração. Tem até a Alexa. E muito importante que para a criança, quando é pequena, a gente quando tinha a Clarissa pequena, numa hiperatividade danada, e as meninas já na adolescência, né, que é uma diferença grande, então nosso culto tinha 3 momentos. Um de 5, 10 minutos. Aí liberava-se a criança. Ela ficava no entorno ali.
mas ela a gente já estava trabalhando para que ela não atrapalhasse a continuidade. Ela poderia sair do ambiente ou ficar colorindo ali no chão, ou trazer a boneca, sentar ali junto. E aí a gente, 5, 10 minutos era o livro infantil, ou a historinha, ou a musiquinha. Depois algo que atraísse as meninas. A gente começou com violetas na janela, na época, porque elas adoravam. Então cada uma lia um pedacinho, comentava. Menos evangelho naquela fase, né? E mais obra subsidiária. E depois começou até cada uma querendo um livro inicial e pedindo a prece, né? Tem época que o adolescente ele não quer fazer a prece, eu não, faz você, não, faz você. Porque ele não quer se expor ou acha que vai ser observado, né, a fala dele, ou ele não quer ler em voz alta, o adolescente, né? E assim, a gente acho que tem que insistir um pouco no início, é um convite. Mas a criança não tem discernimento. Sim. Né? Então você tem que meio que insistir nessa primeira fase para depois se tornar natural. Ali eles já estavam educados, né, na história da Isabel e do Isidoro. Por isso ela convidava e todos paravam o que estavam fazendo e vinha. Mas no dia a dia a gente insiste, a gente chama uma vez, chama outra. A gente começa, vem e os hábitos assim espirituais não estão à nossa disposição o dia inteiro, então a mudança de horário ela é muito prejudicial. Hoje eu faço 7 horas, amanhã eu faço 8. Né? Precisa respeitar o horário, isso aí. Então, na hora que a gente termina uma leitura, no caso dos adultos, por exemplo, ou como a Gladys lembrou, da criança, vamos fazer um comentáriozinho. Né? O que você entendeu? Ah, isso acontece com a gente? Vai comentar. Dona Isabel também fez os comentários. Depois dessa fase dos comentários, a gente vai encerrar o culto, agradecendo, fazendo uma prece, lembrando daqueles familiares que a gente tem, pedindo o envolvimento deles, os desencarnados, encarnados, os vizinhos, nossa rua, o nosso bairro, vamos expandindo, né? E as pessoas com as quais convivemos. Às vezes dentro da nossa casa vem um trabalhador para nos ajudar, né? Uma diarista, um jardineiro, o que for. Às vezes a gente mora num prédio, tem um porteiro, vamos envolver essas pessoas. Sem ficar citando nomes não, na prece não. É a lembrança, né, mental, para que ela receba também essas vibrações. Distribuir a água e pronto. O Evangelho dá equilíbrio ao coração. É a frase de Aniceto nessa lição, quando a Dona Isabel precisa ser mais firme com o rapazinho dela. E ele fica confrontando, ele fica questionando a decisão da mãe e ela fala, filho, e se eu insistir? Ele queria fazer uma coisa que ela falou que não poderia. Aí ela falou, se você insistir, será castigado, porque eu não estou criando filhos aqui para fazer o que não é correto. Aí a irmãzinha, mamãe, o Joãozinho vai fazer isso, vai nos prejudicar. Não, filha, ele não vai fazer, ele vai entender a mamãe. Mas ele se cala internamente, chateado, aborrecido, né? Então, a espiritualidade faz esse comentário, o Evangelho dá esse equilíbrio no coração. Então, a gente precisa mesmo cultivar o Evangelho para nos iluminar nas nossas atitudes, nas nossas falas, né? O senhor quer comentar? Pegando um pedaço do que a Arnett falou, os Espíritos não estão à nossa disposição, mas eles estão naquele horário que a gente estabeleceu. Sim. Então, semana que vem, no dia do culto que eu faço, tem uma formatura, um casamento ou uma viagem, eu comunicar antes, previamente, que não vai ser feito naquele horário. Eles vão ficar lá esperando. E o comunicar não é fazer uma comunicação solene, é só para a gente mentalizar. Isso. Semana que vem a gente tem um compromisso. Às vezes a gente vai para o interior, meu marido é do interior, e naquela semana, por exemplo, naquele final de semana, a gente está lá, mas a gente faz o culto lá também. A gente procura manter. Oi? Eu queria perguntar, se a gente for fazer uma viagem, eu posso levar meu projeto e lá onde eu estiver, no mesmo horário, eu faço outro. Você se conecta mentalmente, espiritualmente. E aí você envolve seu lar também. E envolve onde você está. Só para fechar, gente. Eis que estou à porta e bato. Jesus nunca vai invadir a nossa casa. Os amigos espirituais já nos respeitam. Agora os
espíritos inferiores, eles invadem, né? Então, Jesus traz essa mensagem: eis que estou à porta. Ele está pronto para entrar, mas ele bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha a metáfora disso. Que casa ele está falando? A casa íntima. Nós estamos falando do culto do Evangelho no lar, tem a nossa casa, né? Nosso lar, mas tem a nossa casa aqui. Porque a gente pode ir para o culto e começar a não questionar, não querer estar ali. E aí a gente abriu a casa íntima, Jesus está lá na porta esperando. Se eu abrir, se eu fizer essa escolha, não, eu vou aproveitar esse momento, eu vou abrir meu coração, minha mente, para estudar esse trechinho, meia horinha, 20 minutos na semana, que vai me fortalecendo moralmente, deixa eu abrir essa porta interna. Aí ele vem e ceia com a gente. Cear é se alimentar, mas o alimento que está trazendo aqui é o alimento espiritual. E eu trouxe essa imagem aqui para todo mundo ir embora com ela e para a gente fazer a prece. Porque esse entrar na nossa casa é isso. Imagina as mãos de Jesus nos acolhendo, nos iluminando, acalmando os nossos pensamentos, nos trazendo novas energias, nos dando capacidade de entender melhor uns aos outros, se abrir para isso, né? Então vamos ficar com essa imagem aí para a gente orar. Então, agradecendo a paciência, a gente passou um pouquinho do horário, mas pedimos desculpas e vamos levar essa reflexão. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade e te pedimos, continue a nos inspirar nesses pequenos lembretes do dia a dia, a buscarmos o bem em favor de todos. Que o Senhor nos envolva, nos ilumine, nos oriente, nos acompanhe no retorno às nossas atividades, envolva também os nossos lares e a todos que estão nele ligados, encarnados e desencarnados. Te agradecemos, Senhor. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Assim seja.